Ok. Tá, vamos lá. Pessoal, na última aula nós falávamos aí sobre a obrigação de dar coisa certa, né? E, enfim, nós observamos que a principal característica da obrigação de dar coisa certa é que ela tem que ser especificada, né? Ela tem que ter todas as suas características para o cumprimento da obrigação. É óbvio que nós falamos que a obrigação de dar é aquela obrigação que tem por adjetivo entregar, devolver, restituir, pagar. Tudo isso é obrigação positiva de dar. E aí nós estávamos estudando a obrigação de dar coisa certa. E dentro do estudo do direito das obrigações, o que nos chama a atenção é a perda ou a deterioração da coisa. Obviamente, quando eu falo em deterioração, né, eu estou falando da perda parcial, e quando eu falo de perda, eu estou falando da perda total, ou perecimento. Né? Perecimento também é o mesmo de perder ou perda total. Mas o código ele é bem simples em relação a isso. E o código, na verdade, ele tem uma tratativa observando o dia a dia das pessoas. Como, por exemplo, o credor não é obrigado a receber a melhor e nem a pior. Toda obrigação, ela nasce para ser cumprida de forma perfeita. Isso significa dizer que toda obrigação, ela nasce para ser cumprida no tempo, quer dizer, na data estipulada. Ela deve ser cumprida em relação às pessoas. O devedor é quem deve pagar, o credor é quem vai receber, né? Conforme pactuado no acordo, que geralmente é um contrato, mas que necessariamente não precisa ser um contrato, pode ser um acordo verbal. Vocês aprenderam isso lá em negócio jurídico, quando estudaram lá o plano de existência e de validade do negócio jurídico. Aí vocês viram lá que para que o objeto jurídico, para que o negócio jurídico seja considerado válido, eu tenho que ter ali pessoas. Então, para que ele seja considerado válido, quando eu digo pessoas, agente capaz. Quem mais? O objeto lícito. Possível, determinado, determinável e não defeso em lei. Tem que ter uma coisa também chamada vontade. E essa vontade, ela tem que ser livre. Então, lá, na verdade, não está falando de contrato. Ela está falando de negócio. Agente, objeto, vontade. Então, tudo isso é pressuposto para a realização de uma atividade negocial, de um acordo, né? E que agora nós estamos estudando o objeto desse negócio jurídico, que é a obrigação. Qual é a obrigação? Ou eu dou, eu faço, ou eu não faço. Dar, fazer e não fazer. É óbvio que lá vocês estudaram, lá na escada pontiana, os pressupostos de existência, daí o de validade, que foi o que eu comentei agora, e também o terceiro degrau da escada pontiana, que fala dos negócios jurídicos a termo condicional, né, quando tem algum encargo, que nós conhecemos como plano de eficácia do negócio jurídico. Então, eu tenho o de existência, o de validade e o de eficácia do negócio jurídico que vocês estudaram lá com a professora Daniela. E aqui nós começamos estudando o que é obrigação, é um vínculo que une credor e devedor, onde o devedor compromete-se a satisfazer o credor. Nós observamos o que é uma obrigação propter rem, que envolve direito real e direito pessoal. Nós vimos as características, as fontes. A principal é a lei, mas tem os contratos. Nós montamos uma obrigação. Nós montamos. E agora nós estamos vendo detalhadamente,
detalhadamente cada uma delas. Eu falei que tem a obrigação natural, que é aquela que não pode ser exigida, dívida de jogo, por exemplo. Eu falei que tem a obrigação moral, que ela também não pode ser exigida, mas ela deriva da nossa consciência, né? Boa noite, boa tarde. E as obrigações agora, que nós estamos vendo, positivas e negativas, que são aquelas que eu posso exigir. Caso o devedor descumpra, eu, como credor, vou exigir o cumprimento forçado. Para isso, nós vimos algumas características. Nós falamos da tradição, que é a entrega da coisa. Por quê? Porque até a entrega pertence ao dono. Quem é o dono? O dono é que pagou? Não, o dono é quem tem a mão na coisa. Eu posso já ter pago o celular para a Adriana. Estou aguardando ela me entregar. Quem é o dono? Ela? Ah, mas você já pagou. Sim, eu já paguei, mas eu ainda não tenho a mão na coisa. Se eu não tenho a mão na coisa, eu não sou o dono ainda. Então, caso aconteça alguma coisa, quem será responsável será a Adriana. E aí, eu tenho que verificar se aquilo que aconteceu decorreu da sua vontade, ou seja, foi culpa dela, ou foi um caso fortuito ou força maior. E aí não é culpa de Adriana, então ela não responde. Se ela recebeu o dinheiro, ela apenas devolve. Agora não, se é culpa dela, ela além de ter que devolver a quantia paga, o dinheiro, ela responde, né, também por perdas e danos. É lógico que aí eu tenho que provar que houve perda ou que houve dano, tá? E isso lá em responsabilidade civil, vocês vão estudar, existem os pressupostos da responsabilidade civil, que é a ação ou omissão, o nexo que liga, né, o nexo de causalidade, a ação ou omissão voluntária, o nexo de causalidade e o resultado danoso. Então eu tenho que ter uma coisa ligando a outra, a ação ou omissão e o nexo entre uma coisa e outra, que obviamente me dá aí o resultado danoso. Então veja que é tão simples entender direito das obrigações que basta você imaginar se a obrigação é de dar coisa certa. Então eu tenho que identificar tamanho, cor, espécie, quantidade, eu tenho que especificar tudo. A Adriana vai me entregar um carro. Não é coisa certa. Um carro da marca tal, da cor tal, ela tem que especificar. Senão não é coisa certa. Veja que algumas respostas nós já temos. Como, por exemplo, se o objeto se perder, estou falando aqui da perda total, do perecimento. Se for culpa, ela responde por perdas e danos. Se é sem culpa, ela não responde. Agora, se é deterioração, eu, como credor, tenho a possibilidade de raciocinar o seguinte: bom, eu vou aceitar mesmo assim, mas eu vou pedir aí que faça uma espécie de um desconto, né? Não é bem essa palavra que eu quero aqui expressar. Mas enfim, se o objeto vale R$ 1.000 e se ele se deteriorou e essa deterioração desvalorizou R$ 200 o objeto, eu vou pedir que ela me dê o objeto, né, mesmo assim, mas me devolva a quantia de R$ 200. Então eu posso. E a obrigação está cumprida? Ok, a obrigação está cumprida. Mas ainda assim, eu tenho direito a perdas e danos. Se foi culpa de Adriana, eu tenho. Eu tenho, mesmo que eu aceite o objeto, mas eu tenho direito a perdas e danos, uma vez que eu prove. Se não é culpa dela, eu não tenho direito a perdas e danos. E, obviamente, eu também não sou obrigado a aceitar o objeto deteriorado. Então, eu posso aceitar ou não. Tá? E tanto em um caso como no outro, eu tenho direito de perdas e danos caso haja culpa. Não havendo culpa, não há o que se falar. Tudo bem? Então, vocês viram que o credor não é obrigado a receber prestação diversa, ainda que mais valiosa. Né? Quer dizer, o cara me deve R$ 10.000 e ele me oferece uma Ferrari. Não sou obrigado. Mas e se eu aceitar? Se eu aceitar, a obrigação ela está cumprida.
tá? Então, não tenho o que falar, tá? Pessoal, não precisem ficar colocando presente aí no bate-papo, tá? Antes que eu me esqueça, não conta, eu não conto presença, tá? Não faço chamada, nada disso, e se alguém da secretaria lá falou que, enfim, alguma coisa disso, não é verdade, tá? Não tem como, vocês acessem pelo portal de vocês, o portal de vocês, quando você acessa por lá, ele já conta a presença, tá? Agora, professor, mas eu não acesso por lá, eu estou acessando direto pelo Zoom, eu não estou matriculado, sei lá. Tem algum problema? Não tem nenhum problema, pessoal, até porque se a pessoa teve algum problema com a internet, como é que vai ficar? Ela vai ficar com falta, e aí? Ah, na outra aula, ela também teve problema, e aí? Ela vai reprovar? Não vai, então, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Só acessem lá pelo portal, porque lá o sistema, ele conta presença, mas não que isso vá reprovar, tá? Eu não acessei por lá, eu vou reprovar, não, não é isso. Tá? Então, veja, resumindo, o legislador estabeleceu uma forma segundo o qual, impossibilitada a obrigação sem culpa do devedor, ela será extinta sem perdas e danos. Mas, quando tem culpa, aí poderá devolver o preço, se já pagou, e mais perdas e danos. Logicamente, perdas e danos, eu vou discutir isso porque eu tenho que comprovar. Tudo bem, gente? Eu acho que nós falamos bastante isso na última aula. E aqui o artigo 314, né, ainda que a obrigação tenha por objeto uma prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. É como se eu dissesse para vocês, pagar R$1.000 é divisível ou indivisível? Alguém vai falar, professor, é divisível. Não, eu não estou falando do dinheiro. Porque R$1.000 eu posso dividir ele em 1.000, posso dividir em 500, posso dividir em 2, em 3, não sei. Né? Em quantas vezes eu quiser. Mas não é isso. O que eu estou dizendo é, eu devo para a Adriana R$1.000. E essa obrigação deve ser cumprida no dia 28. A Adriana não é obrigada a aceitar uma parte agora e uma parte depois. Né? E ela também não pode me obrigar a pagar uma parte agora e uma parte depois. Por isso que toda obrigação nasce para ser cumprida de forma perfeita. Se a obrigação tem que ser cumprida no dia 28 e é R$1.000, R$1.000 no dia 28. Não se fala em cumprir de uma outra forma se assim não se ajustou. Por quê? Se a Adriana, obviamente, olha, então vamos fazer assim, né, paga dessa forma, aí eu, tudo bem, então eu concordo. Aí é outra situação. Eu digo sim, o seguinte, que em direito civil tudo pode, desde que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e não seja proibido pela lei. Se não for proibido pela lei, eu posso. E, obviamente, exista a vontade das partes, sem problema nenhum, diferente do direito público. Direito, por exemplo, administrativo, lá eu só posso se a lei autorizar. Se a lei não fala nada, significa que eu não posso. Tá? Então, por isso que o direito civil, que trata das relações privadas, é mais tranquilo. Ok? Então, veja, nós paramos aí na última aula, né, lá no 342, que eu falei que se houver melhoramento, né, emprego, se para o melhoramento, o aumento, empregou o devedor, trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Eu até dei exemplo do aluguel, né? Se aluga uma casa lá, enfim, ela apresentou problema na rede hidráulica, obviamente, se você vai lá, conserta, arruma, ajeita, você tem o direito de cobrar, né, do proprietário isso. Tá? Por quê? Porque você dispôs de trabalho, né, para realizar ali uma melhoria, né, uma benfeitoria, alguma coisa assim. E aí nós terminamos falando dos frutos percebidos e dos frutos pendentes. Eu citei o exemplo da vaquinha, né? Os frutos percebidos são do devedor e os pendentes são do
credor. Vamos aqui, então, agora falar da obrigação de dar coisa incerta. Quem está com o código aí, acompanhando, imagino que todos estejam, está lá no artigo 243. A obrigação de dar coisa incerta, ela é uma obrigação genérica. Por que genérica? Porque ela é indicada pelo gênero e pela quantidade. Exemplo, 10 sacas de arroz. É a obrigação de dar coisa incerta. Porque eu não falei o tipo do arroz, se é tipo A, se é tipo B, né? Eu não dei as características. Agora, se eu falo 10 sacas de arroz, agulhinha tipo A. Opa, aí eu estou identificando. Tá? Como eu citei exemplo também, entregar 10 garrafas de vinho da minha adega. Por mais que eu diga que é 10 garrafas de vinho da minha adega, é uma obrigação de dar coisa incerta. Por quê? Porque eu posso pegar um vinho nacional como um vinho importado, de 1 litro, de 2 litros, sei lá. Então, eu tenho que especificar 10 litros de vinho importado da minha adega. Aí sim. Tá? Então, a coisa incerta, ela sempre será indicada pelo gênero e pela quantidade. Qual é a diferença entre a coisa incerta e a coisa certa? Pessoal, aqui, na obrigação de dar coisa incerta, o gênero jamais perece. Significa dizer o seguinte: eu não tenho como alegar caso fortuito ou força maior aqui. Então eu digo a vocês, olha, na próxima aula, eu vou sortear a vocês 10 tablets. Legal. Na próxima aula eu venho e falo, pessoal, infelizmente, né, fui furtado, infelizmente, acabou o mundo e tal. Não, não tem nenhuma justificativa, né, plausível, ou seja, não há caso fortuito ou força maior aqui. Não há excludente. Aqui, uma vez pactuada a obrigação de dar coisa incerta, eu tenho que cumprir. Então, eu vou ter que arrumar 10 tablets, sei lá, Samsung, Apple, ou do raio que eu parta. Mas eu vou ter que cumprir com a obrigação. Ok? Então, essa é a primeira diferença. Lá na dar coisa certa, eu indico a obrigação, eu pactuo a obrigação com todas as características. Tamanho, cor, quantidade, enfim, eu dou todas as características possíveis. Né? Obviamente, toma cuidado que num exercício, por exemplo, talvez na redação do exercício, lá esteja escrito que o sujeito foi até a loja, comprou um carro da marca tal, né, enfim, da cor tal. Então, ele não vai dar todas as características. Um carro da marca tal, com ar-condicionado, com direção elétrica, etc. Não, não é, né, pessoal? Senão a gente vai ficar, o exercício vai dar 2 folhas, tamanho do exercício. Então, você já vai identificar que ele deu as características mínimas possíveis. Então, eu consigo identificar, porque a obrigação de dar a coisa certa é quando eu consigo, com aquelas características, identificar. Já a obrigação de dar coisa incerta, eu não identifico. 10 computadores. Ué, peraí. Mas e aí? Qual é a memória, qual é a marca, o tamanho, a cor? Não sei. 10 computadores. 10 sacas de soja. Mas qual tipo de soja? Enfim. Então, eu não identifico. Eu não consigo identificar. Ok? Então, aqui, essa é a diferença. A segunda diferença é que lá na obrigação de dar coisa certa, existe caso fortuito ou força maior. Então, na verdade, o devedor ele pode alegar em sua defesa caso fortuito ou força maior. Dizer, olha, fui sequestrado, acabou o mundo, choveu, enfim, ele pode alegar isso. Aqui não. Aqui, o devedor não pode alegar nada em relação a caso fortuito ou força maior. Professor, isso significa dizer o quê? Que ele tem que cumprir a obrigação. Tá? Ok. Obviamente que o ato de cumprir a obrigação
de dar coisa incerta, quando você vai entregar, a coisa já não é mais incerta, ela passa a ser coisa certa. Próxima aula eu vou sortear 10 livros. Eu posso chegar com um livro aqui de, sei lá, 30 páginas, 20 páginas, como eu posso chegar aqui com um livro de 500 páginas. Então, quando na próxima aula eu chego até vocês e falo, pessoal, eu vou entregar a vocês o livro de 500 páginas. Foi feita a escolha. Foi feita a escolha. Então, a obrigação não é mais coisa incerta. A obrigação agora é coisa certa. É como se eu, no mesmo exemplo, dissesse que iria entregar os livros na próxima aula e quando amanhã eu me reúno com vocês e falo, pessoal, os livros que eu disse ontem que iria entregar na próxima aula serão livros de 500 páginas da editora tal, tal, tal. Já foi feita a escolha. Então, não é mais incerto. Agora é obrigação de dar coisa certa. E aí, professor, se você não conseguir entregar, aí eu tenho caso fortuito, força maior, e aí é tudo aquilo que a gente já estudou. Por quê? Porque foi feito já a escolha. Mas até que isso aconteça, até a escolha, a obrigação é de dar coisa incerta. Então, eu não posso alegar nada em minha defesa. Feito a escolha, aí a obrigação é de dar coisa certa. Professor, quem é que faz a escolha? Pessoal, via de regra, é o devedor, sou eu. Sou eu. Professor, mas não, nós queremos escolher o livro. Aí eu coço a cabeça e falo, tá bom. Quando é amanhã, eu falo, pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui 3 exemplares. Vocês querem o A, o B ou o C? Aí vocês dizem, professor, nós queremos o B. Aí eu falo, ok, então na aula de terça-feira da outra semana, eu entrego para vocês um exemplar do livro B para cada um dos alunos. A obrigação agora é de dar coisa certa. Então, a regra é que o devedor faz a escolha, eu. Mas pode ser pactuado a escolha também pelos credores, tá? Que no caso é vocês ou pelo credor, né? Se for um credor só. Peguem então o código de vocês no artigo 243. Então, tudo que eu expliquei aqui fica simples agora. Veja só. A coisa incerta será indicada ao menos, pelo gênero e pela quantidade. 10 carros, 30 sacas de soja, 20 computadores, 5 livros. Então, tudo isso é obrigação de dar coisa incerta, porque eu indiquei o gênero, livro, gênero literário. E a quantidade, 5. Ok? Continuando, 244. Nas coisas determinadas, então, pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Eu sou o devedor. Então, quem vai escolher o que vai ser entregue será eu. Se o contrário, não resultar do título da obrigação, ou seja, do acordo, do contrato, por exemplo. Quer dizer, se no contrato colocar que a escolha cabe a vocês, tudo bem, né? Serão os credores, ou o credor, né, que vai escolher. Mas não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Significa dizer o seguinte, 10 sacas de arroz. No dia da entrega eu vou falar, tá aqui, então é arroz, vou entregar, mas na verdade eu estou entregando quirera. Ou um arroz de péssima qualidade. Horrível, que na verdade nem é considerado quase que arroz, quase que ração para animal. Então veja, eu não posso entregar nem a pior e nem a melhor. Professor, mas e aí? E aí, pessoal, que tem que ter uma razoabilidade. Razoabilidade. Próxima aula, então, eu vou entregar os livros. E aí eu entrego os livros, mas os livros estão faltando página, estão desatualizados, né? Não se aplica mais aquela lei. E aí, pô, professor, não, mas aí não. Quer dizer, aí o senhor deu de péssima qualidade, então eu não posso entregar de péssima qualidade, como eu também não sou obrigado a entregar uma excelência. Tem que ter uma razoabilidade.
Veja, cientificado da escolha, o credor. Pessoal, próxima aula, então, eu vou entregar um livro, certo? Com 500 páginas, da editora tal, ok? Certificado da escolha, o credor, vigorará o disposto na seção antecedente. A seção antecedente trata do quê? Da obrigação de dar coisa certa. Pessoal, e aí vem o último artigo, 246, e fala: antes da escolha, não pode o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por caso fortuito ou força maior. Já expliquei isso. Já expliquei isso. Na obrigação de dar coisa incerta, não há perecimento, não há deterioração. Não existe. O gênero jamais perece. Ok? Coloquem isso na cabeça de vocês. Professor, então tem que ser cumprida a obrigação? Tem. Se for de dar coisa incerta. Agora, quando você faz a escolha, ela já não é mais incerta, aí ela passa a ser obrigação de dar coisa certa. Pessoal, alguma dúvida, né, em relação à obrigação de dar coisa incerta? Alguma dúvida? Não. Então vamos prosseguir aí. Tá? Tudo isso aqui eu já expliquei para vocês, né? Olha lá. Tem até uma observação aqui, ó. Né? Professor, e se for uma planta rara? Ok. Nesse caso pode alegar, né, perecimento. Mas isso é, enfim, coisas de doutrinador, tá? Né? Existe um projeto de lei para alterar, né, este artigo em sua redação original, adverte que se o gênero for limitado na natureza, por isso, o caso aqui de planta rara, né, aí sim poderá o devedor eximir-se da obrigação. Mas isso é um projeto. Por enquanto, certo? Isso não existe. Isso não existe, né? Que nem diz o padre Quevedo lá. Pessoal, próxima obrigação, obrigação de fazer. Fazer. O que é a obrigação de fazer? A obrigação de fazer, ela tem por objeto a prestação de um fato. Isso significa dizer que ela impõe uma ação do devedor. Na obrigação de fazer, interessa ao credor a atividade do devedor. Então, é uma atividade positiva. Pintar um quadro, construir uma casa, instalar uma porta. A obrigação de fazer, ela pode ser personalíssima ou não. O que é obrigação personalíssima? Ela também é conhecida como obrigação infungível. Significa dizer o quê? Insubstituível. Insubstituível. Infungível. Como também não. E aí ela seria fungível. Significa dizer que substituível. Então eu até citei um exemplo aqui do ex-goleiro do São Paulo, agora técnico do Fortaleza, né, Rogério Ceni. Um cara insubstituível no futebol brasileiro. Então, a princípio, trata-se de uma obrigação personalíssima. Um cirurgião plástico, por exemplo. Imagine que eu vou até a clínica lá do doutor... Como é que é o nome daquele cirurgião plástico lá? O doutor... enfim, ele até ia ser candidato a presidente agora, na última eleição. Marcos Hadler? Não, eu tô falando daquele que ele fala todo engraçado lá, enfim, ele é brasileiro, mas na verdade vive nos Estados Unidos, né? Esqueci o nome agora. Ô senhor, né? Tinha até programa na televisão e tal, enfim, agora parou, né? Não sei se tá em canal fechado. Imagina então... Uma coisa rei, não é? o Mr. Ray, não, é Dr. Ray. Imagine, por exemplo, que você procure ele. Você está procurando ele e está pagando até caro. Por quê? Porque você quer que ele opere. Você quer que ele faça a cirurgia. Então, nesse caso, a obrigação é uma obrigação de fazer infungível. Ele não pode chegar
e pedir para o estagiário dele, pedir para o residente fazer a cirurgia, porque ele vai, né, fazer outra coisa, ele tem uma obrigação, etc. e tal, e o cirurgião residente vai lá e faz. Aí você está lá no quarto, pós-cirúrgico, chega o residente e fala, olha, é prazer, meu nome é fulano de tal, eu fiz a cirurgia, tal, então você tá, né, tá tudo bem, correu tudo certo. Eu posso virar e falar, não, beleza, tá ok, tá tudo bem, mas não era você para fazer. Eu paguei, não foi para você, eu paguei para ele, né, que, enfim, é de renome, tem uma conhecido, né, mundialmente, etc e tal. Então, neste caso, a obrigação não foi cumprida, porque ela era personalíssima, tá? Então, veja a redação do artigo da obrigação de fazer. Incorre na obrigação de indenizar significa dizer o seguinte, vai indenizar, é obrigado a indenizar por perdas e danos. Lembrando o seguinte, gente, perdas e danos eu tenho que provar. Eu não posso alegar. Ah, eu quero ser indenizado por dano moral. Hoje na rua todo mundo fala isso. Né? Qualquer lugar que você vai, fala assim, ah, fulano, vai lá, procura seu jeito, você tem dano moral. E aí você fala, meu Senhor Jesus. Explica para mim, dá uma aula para mim sobre dano moral. A pessoa nem sabe. Ela só acha que, né, o mero aborrecimento, o fato dela ter se estressado, já lhe dá o direito a ser indenizado. Ah, professor, né, ali no ISEC, eu fui subir a rampa lá, tropecei e caí. Enfim, essa rampa não deveria estar ali no ISEC. Vou entrar na justiça, vou pedir uma indenização, porque é um absurdo. Aqui tinha que ter um elevador, ou coisa parecida, ou tinha que ter um tapete aqui, anti-derrapante, não sei. Meu filho, você não viu a placa ali, cuidado, né, enfim, falando, né, do local, etc e tal, enfim, né, para que você tome todos os cuidados. Ah, mas não interessa, tem dano moral. Dano moral de que? Ah, porque eu caí, começaram a dar risada de mim, fui constrangido, tá, mas e o que a empresa tem a ver com isso? É lógico que é diferente de outras formas de constrangimento, né, pessoal? Você procura, por exemplo, a sua aula, e aí o professor falta, ele não vai, ninguém vem no lugar, não justifica, e você está pagando. Obviamente, você tem direito, sim, a comprovar perdas e danos. Não estou dizendo que aqui tem direito a um dano material, ou, perdão, a um dano moral, mas material talvez evidencie que sim, porque você pagou. Então, você vai ter que ser restituído disso, e ainda assim, né, com direito, sei lá, prestação né, de aula depois, não sei. Mas não é qualquer coisa hoje no dia a dia que seja dano moral. Então veja que o 246, ele começa falando, 247, perdão, que incorre na obrigação de indenizar por perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Então você contrata o Roberto Carlos para um show em Cuiabá. Paga, ok, formaliza o contrato e ele se recusa. Isso acontecia muito com o Tim Maia, né? Na verdade, a gente tem conhecimento disso por documentários, tal, eu não sei o tamanho de tudo isso. Mas ele se recusava. Muitas vezes ele chegava no show e a plateia começava a vaiar porque estava demorando, por exemplo, ele ia lá e falava assim, então agora é que eu não vou entrar, eu não vou cantar. Pronto. Tem aí perda? Não vejo perda. Mas tem dano? Tem dano. Né? Tem dano. Vão ter que devolver o dinheiro, tem um constrangimento, tem uma série de situações. Aí vem o 248 e fala assim, se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor. Veja, o Tim Maia, ele não fez o show porque, na verdade, alagou, né, choveu muito em Cuiabá, não estava descendo avião, não estava, enfim, nada funcionando. Obviamente, ele não tinha como vir de ônibus, porque é uma pessoa que faz um show hoje aqui, outro show lá amanhã. Eu sei que o cantor já é falecido, né?
Mas imagine, por exemplo, Ivete Sangalo. E aí o avião dela não consegue pousar aqui em Cuiabá e nem nas imediações. E ela não consegue vir para o show. Por culpa ou sem culpa? Sem culpa. Imagine que ela foi sequestrada. Com culpa ou sem culpa? Sem culpa. Imagine que ela passou mal e foi internada. Sem culpa. Então, obviamente que, não havendo culpa, resolve-se a obrigação. Se ela recebeu um cachê antecipado, o que ela faz? Devolve. Tem, né, com corrigir de juro, não, nada disso, apenas devolve. Tá? E quem comprou o ingresso, professor, também tem o direito de receber o valor pelo ingresso. Tá? Lógico que aqui eu estou falando de relação de consumo. Tá? Pode marcar o show posteriormente, entendeu? Quem quiser ficar com o ingresso dá certo, quem não quiser tem o direito de receber de volta. Então, tem tudo isso, mas isso é lá no CDC. Resolve-se a obrigação. Agora, se por culpa da Ivete Sangalo, se por culpa dele, responde por perdas e danos. Então, ela que não quis. Ela simplesmente não veio, não deu justificativa, certo? E sempre falou que estava estressada, com raiva, enfim, não gosta do calor de Cuiabá, ficou sabendo que estava muito quente, então ela não veio. Culpa, aí responde ela por perdas e danos. Obviamente, eu que a contratei tenho que provar perdas e danos. Próximo artigo, 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar às custas do devedor. Pessoal, essa redação é uma redação infeliz. Vamos ver se eu acho ela aqui, ó. Tá aqui. Olha só, do 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, então aqui eu estou falando que a obrigação ela é fungível. Então eu levei meu carro lá na mecânica, para o mecânico, né? Levei lá na loja e deixei meu carro para arrumar. Quem vai arrumar? Qualquer mecânico. Agora, se eu vou lá e falo, não, eu quero a Rosângela como mecânica. Ponto final. Aí é infungível. Mas no caso eu deixei lá. Então, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar às custas do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Imagine que o devedor se recuse a cumprir a obrigação de fazer. Se é uma obrigação fungível, eu, Robson, credor, posso mandar executar, mandar que outra pessoa execute às custas do devedor, sem prejuízo da indenização cabível. Condomínio, por exemplo, tem muita obrigação de não fazer. Imagine que o cara foi lá, quebrou a parede e tal, mexeu lá e não podia, e depois ele se recusa a reparar. Não, eu não vou, vai continuar assim. O condomínio pode mandar executar, mandar reparar, mandar fazer às custas do devedor, do condômino. Agora veja aqui, por que eu falei que isso é uma redação infeliz? Tem um exemplo aqui, né? Suponha que o agente contrate uma empresa para prestar o serviço. O agente poderá, mediante autorização judicial, contratar outra empresa para fazê-lo e cobrar do devedor que se negou a prestar o serviço. Nesse caso, trata-se de obrigação não personalíssima. Veja que o artigo 249, quando ele fala assim, será livre ao credor mandá-lo executar às custas do devedor, esse mandar executar, pessoal, significa que deve haver autorização judicial. Ah, professor, mas não está escrito aqui. Mas o parágrafo único lá embaixo diz o seguinte, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial. Então, é óbvio que se o parágrafo único está falando independentemente de autorização judicial, o caput do 249 significa dizer que pode mandá-lo executar às custas do devedor com autorização judicial, desde que tenha autorização judicial. Só que por que eu disse que é uma redação infeliz? Até aí, autorização judicial, tudo bem. Mas o parágrafo único, pessoal, fala assim, em caso de urgência. Aí eu pergunto a vocês, o que é urgência? O que é urgência? Sem autorização judicial.
Professor, lá no meu condomínio, a parede do prédio, ela está rachando. É urgente. Por que que é urgente? Você é engenheiro? Você fez uma perícia, fez um laudo? Ah, professor, mas o prédio pode cair. Tá, ele pode cair quando? Amanhã, depois, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Eu não sei o nível dessa rachadura se compromete o prédio. Então, por isso que quando fala assim, em caso de urgência, independe de autorização judicial, independentemente, o credor pode ir lá e mandar fazer, às custas do devedor. Depois ele vai ser ressarcido pelo devedor. Mas é óbvio, né, gente, que aqui discutir essa questão de urgência que é o problema. Então, o parágrafo único trata de autotutela, que é como se fosse lá a justiça pelas próprias mãos, né? E aí, obviamente, este parágrafo único tem sido criticado, né, recebido crítica de vários juristas, pois o fato de mandar executar, o fato é entendido como uma arbitrariedade. Ok? Podemos prosseguir, pessoal? Então, só lembrem aqui da obrigação de fazer fungível e da obrigação de fazer infungível. Professor, tem perdas e danos? Mesma coisa, ela da obrigação de dar a coisa certa. Por culpa ou sem culpa. Mesma coisa. Se é por culpa, perdas e danos. Se é sem culpa, resolve sua obrigação. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Não tem mais ninguém aí. Vamos terminar, então. Podemos continuar, senhores e senhoras? Professor, só uma dúvida, professor. No caso de recall. No caso do quê? No caso de recall, deu um problema, vamos dizer assim, no carro. Aí tem aquele recall que você tem que levar para poder fazer a troca. Uhum. Vamos colocar no caso do carro. Nesse caso, a empresa tem que bancar os custos. Ah, a peça fica em tal lugar, só pode trocar essa peça se você bancar para trocar essa peça. Como que ficaria? Então, não, A mas empresa aí, tem a obrigação de fazer? aí não é recall. Tá? Como é que fala? Quando você é convocado para efetuar a troca naquela peça que apresentou problema, né? E essa peça ela tem que ser especificada no recall. É a peça de tal lugar que ela se localiza ali, é um parafuso assim, assim, assim. Né? Enfim, o serviço, a execução desse serviço, ela corre por conta do fornecedor. Agora, olha, mas além de trocar essa peça, tem que efetuar também, né, o conserto de uma outra peça aqui, mas que nada tem a ver com o recall. Aí é por sua conta. Agora, o que quero que vocês entendam é que recall é direito do consumidor, não é Código Civil, tá bom? Começa por aí. E a segunda situação é, professor, mas eu, né, teve o recall e eu não levei o meu carro lá, por exemplo. Não levei, não quero levar e tenho raiva de quem levou. Se acontecer um acidente, professor, e ficar comprovado que o acidente decorreu por conta daquela peça do recall, por conta daquela peça, eu tenho direito a receber indenização, mesmo não tendo levado o carro lá? Tem. Porque a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor ela é objetiva. Então, ela, na verdade, ela independe de culpa ou dolo. Ela independe de culpa. Então, quer dizer, você estava dirigindo, apresentou o problema, e o fornecedor, ele, quando ele coloca o produto no mercado, ele se responsabiliza, né, por qualquer vício que eventualmente venha a ser apresentado aí. Agora, é óbvio que o consumidor, o fornecedor, ele pode alegar excludente da ilicitude. Fala, não, o acidente não ocorreu por conta da peça do recall, foi por imprudência, por negligência do condutor, foi outra coisa. Aí tudo bem, se isso ficar comprovado, logicamente você não tem direito a receber indenização. Mas o custo de reparação daquela peça do recall é do fornecedor. Agora, eventuais outros problemas, aí é por conta do consumidor. Tá? Tudo bem? Vamos lá? Muito obrigada. Vamos lá. Ok. A outra obrigação é de não fazer, que é a obrigação de não negativa.
Essa obrigação de não fazer, pessoal, é a obrigação mais legal que tem, porque ela determina a inércia do devedor. Então, isso significa dizer, olha, silêncio no condomínio, tudo bem que aqui o silêncio é uma obrigação propter rem, né? Eu até citei isso como exemplo lá, mas então vamos dar outro exemplo aqui. Vamos imaginar que nas imediações do ISEC não se possa construir um prédio acima de 5 andares. Vamos imaginar que tem uma lei determinando isso. Então, veja, eu posso construir um bar, um boteco, uma faculdade, uma loja, um shopping, o que eu quiser, desde que não ultrapasse a altura prevista na lei, sei lá, 3 andares, 5 andares. Isso acontece muito com imóveis na beira da praia. Então, tem locais, por exemplo, à beira, né, do mar, na costa brasileira, onde você não pode construir edifícios. Obviamente, eu não estou falando aqui das capitais, né, Rio de Janeiro, não estou falando aqui de Fortaleza, de outros que você, né, que já existe aí prédios, por exemplo, ali à beira-mar. Não, eu estou falando de outros locais onde você tem a costa, né, brasileira ali que é protegida e não pode. E geralmente nesses locais não se pode, muitas vezes, por quê? Por conta do sol, obviamente, em alguns casos. Você imagina, o cara tá lá, né, na praia, tá ali na areia, e o sol, quer dizer, tem um prédio de 40, 50 andares, e ele tá atrapalhando as pessoas ali a tomarem sol, enfim, a se banharem, etc e tal. Então, existem alguns locais que é impedido, não pode. Então, eu cumpro a obrigação de que forma? Não fazendo. Posso fazer qualquer outra coisa. Aquilo que eu disse, construir um shopping, vou lá, assim, não sei, mas menos o prédio X lá. Veja que a obrigação de não fazer, pessoal, ela é personalíssima. Ela é intransferível, porque a obrigação de dar, eu consigo transferir, seja de dar coisa certa ou de dar coisa incerta, mas eu consigo transferir para outro, para que outro cumpra no meu lugar. A gente vai falar isso mais à frente. A obrigação de fazer, ela também é possível, né, transferir essa obrigação desde que ela seja, né, fungível. Aí é possível, porque se ela é infungível, ela é personalíssima. Mas a obrigação de não fazer, essa é personalíssima. É como se eu dissesse, pessoal, nós vamos aqui, imagina que nós estivéssemos na sala de aula. E eu dissesse, pessoal, antes das 22 horas, ninguém sai da sala. Ninguém. Então não pode o aluno abrir a porta e falar assim, ei, fulano, fique aqui no meu lugar um pouco, que eu vou sair, depois eu volto e aí você sai. Não. Essa obrigação de não fazer, ela é personalíssima. Por exemplo, não fazer barulho no apartamento, com furadeira, por exemplo, no prédio, né, no imóvel, depois das 18 horas. Então, por que é personalíssimo? Quem estiver dentro do apartamento. Porque a obrigação recai sobre a coisa, por isso que ela é propter rem. Então, ou é eu, ou é meus filhos, ou é uma visita, é um amigo, quem quer que seja. Não se pode. Então, eu não posso chegar e falar assim, olha, aqui tem um regimento, um condomínio, em que a gente não pode utilizar a furadeira depois das 18 horas, no morador. Como você não é morador, Adriana, você está me visitando, então eu vou te entregar a furadeira, você fura para mim. Se vierem aqui reclamar, eu vou dizer, não, mas eu não estou furando. Quem está furando é a Adriana, ela nem mora aqui. Né? Então, ela é personalíssima, porque, nesse caso aí do condomínio, ela é propter rem, né? Então, recai sobre a coisa. Quem está lá dentro, obviamente, fica obrigado. Tá? Então, veja, a obrigação de não fazer está disposta nos artigos 250 e 251. Pequenininha, né? Tem um parágrafo único. Veja lá. Extingue-se a obrigação de não fazer, quer dizer, acaba a obrigação de não fazer, ela extingue, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Aqui eu estou falando sem culpa. Então, imaginem vocês
na época da Copa do Mundo, nós tínhamos vários locais aqui em Cuiabá que não era possível transitar. Enfim, onde foi construído esses viadutos, né, e tal, não podia transitar. Mas imagine, por exemplo, que tinha até a placa lá, né, enfim, proibido transitar nesse local, etc, etc e tal. Mas imagine que a obra terminou e foi liberado. Quer dizer, sem culpa minha, eu tinha uma obrigação, qual era? Eu não podia transitar. Mas depois, obviamente, isso foi liberado. Então agora não é uma obrigação de não fazer, mas agora, certo? Qualquer pessoa pode circular por ali. É o caso ali do ISEC, né? Quando eu estava construindo o viaduto do Despraiado, as pessoas não transitavam ali nas imediações do viaduto na Miguel Sutil. Então o carro que vinha aqui do Despraiado, ele cortava por dentro do ISEC, né? Eles fizeram até um ajustamento entre o consórcio do VLT e o ISEC, para que os veículos, né, pudessem transitar ali por dentro do ISEC, tá? Para facilitar, né, a locomoção, etc, etc. Então, veja, neste caso, impossibilitando-se, quer dizer, professor, agora eu posso passar, então não há que se falar em culpa. O 251 fala assim, praticado pelo devedor o ato. Olha, ninguém pode sair antes das 10, antes das 10 da noite. Mas não, aí vai lá a Adriana e ela sai. Então ela pratica o ato que ela estava proibida. Praticado o ato pelo devedor não ato, a cuja abstenção se obrigara, quer dizer, a cuja obrigação de não fazer recaía sobre ele, o credor pode exigir dele que o desfaça sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado por perdas e danos. No exemplo que eu dei aqui, obviamente, né, que aí eu teria que verificar se tinha algum tipo de multa, alguma coisa assim, né, enfim, porque ela saiu, se ela ia perder ponto, não sei. Mas aqui voltando naquele exemplo de construir o prédio. Aí você chega lá, o cara está construindo um prédio de 7 andares, mas na verdade é só 5. O que vai acontecer? Ele tem que desfazer. Ele vai ser obrigado a desfazer. Então, veja que o código fala assim, o credor pode exigir que desfaça sob pena de, se não se desfazer, sob pena, né, de se desfazer às suas custas, ressarcindo o culpado perdas e danos. É a mesma redação da obrigação de fazer. E o parágrafo único é o mesmo também. Aí ele fala assim, em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial. Mas aqui a obrigação é de não fazer. Aqui eu tenho exemplos, né? Obrigação de não concorrência, obrigação de não construir, né? Trazido no material de vocês aí. Então, a obrigação de não fazer, ela decorre do próprio princípio da boa-fé. Então, veja que aqui eu tenho o exemplo, né, do 250, e Guilherme Nogueira lembra que a obrigação de não fazer, ela pode ser temporária. Mas, na verdade, toda obrigação, não existe obrigação ad eterno, né? Então, suponha que vizinhos acordem no sentido de não levantar um muro. Ocorre que, por questões ambientais, um dos vizinhos receba notificação do município para que levante o muro. Neste caso, não há culpa do vizinho. Não há culpa dele. E a obrigação fica resolvida. Por quê? Porque o município determinou. Então, a obrigação ela é extinta sem perdas e danos. Só que já o 251, ele tem a mesma redação da obrigação de fazer, que ele diz lá, né? Na própria redação, ele fala que em caso de urgência. Ok? Pessoal, podemos prosseguir? Obrigações alternativas e obrigações facultativas. Queridos, apesar do nome parecer alternativa e facultativa, é diferente. Como se dá a obrigação alternativa, professor?
eu lhe dou a possibilidade de escolher ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou aquele. Então, por isso ela é alternativa. Agora, tome cuidado que a facultativa, eu faculto ao credor um segundo objeto. Eu não estou aqui trabalhando com uma obrigação alternativa. Até parece, porque quando eu falo eu faculto ele a obrigação de um outro objeto, alguém vai pensar aí, uai, professor, mas você dá para ele uma alternativa. Mas aqui, no caso, eu estou dando uma faculdade de escolha. Então, Adriana, eu vou lhe entregar na próxima aula, então, ou uma calculadora, ou um lápis, ou uma borracha, ou uma caneta. Então, como é que eu cumpro a obrigação? Eu cumpro a obrigação entregando ou o lápis, ou a calculadora, ou a caneta, ou a borracha. Obviamente, aqui também tem escolha. Então, eu falo, não, eu vou entregar a borracha, porque a escolha aqui também, a gente vai falar sobre ela. Tá? A quem cabe é a escolha. Então, veja que as obrigações alternativas, também chamadas aí, cabe ação de obrigação de fazer dentro do inventário, tá? Não, Rafael, o inventário, na verdade, não tem, obrigação de fazer, não. Né? Porque, na verdade, é uma partilha, né? É um direito que você tem, a obrigação é de dar. No caso, enfim, ó, isso é seu, isso é aquilo. Né? Então, não caberia aí obrigação de fazer, a não ser que as partes pactuem dentro do processo de inventário, e o juiz é quem vai decidir, né, alguma espécie de obrigação, né, acessória, aí, mas eu não vejo isso, tá? Porque o processo de inventário ele é curto e grosso. Né? Quais são os bens a serem inventariados? X, Y e H. Quem são os herdeiros? Certo? Fulano e ciclano. Então, eles é quem tem direitos. Dentro do inventário, que a ação dar para entrar, para juntar as certidões. Não, mas aí não ok, mas daí essa obrigação de juntar as certidões, para juntar as certidões dos bens pelo inventariar, não é. Aí continua sendo obrigação positiva de dar, tá? O fato dele ir lá, né, retirar a certidão, entregar ali, não é obrigação de fazer, não. Tá? E isso também não é objeto da obrigação aqui do inventário. Pessoal, a obrigação alternativa, também chamada de disjuntiva, são aquelas que têm por objeto duas ou mais prestações. Duas ou mais, sendo que o devedor exonera-se entregando uma delas. A obrigação alternativa contém um objeto múltiplo, ou seja, o seu objeto são prestações excludentes entre si. Então, significa que se eu entregar essa, a obrigação está cumprida, eu posso entregar a outra. Nasce, então, um objeto múltiplo, cabendo a escolha, na ausência de estipulação contrária ao devedor. Mais uma vez, aí, ao devedor. Então, o artigo 252 fala disso. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor. Então, Adriana, ou entrega o lápis, ou a caneta, ou a borracha, ou o caderno. Tá? Então, regra geral é o devedor. Mas pode o credor escolher? Pode. Pode também, se assim for pactuado. Se assim for colocado no contrato. Cuidado que, como eu disse, obrigação facultativa é quando eu faculto um outro objeto. Eu tenho que entregar para Adriana uma caneta. Aí eu digo, Adriana, eu não tenho como entregar, tá difícil a situação. Você aceita uma borracha? Então eu faculto a ela. Ela é obrigada a aceitar? Não. Mas, professor, ela aceitou. Se ela aceita, a obrigação está cumprida, mas ela não é obrigada, mas eu faculto a ela. Tá? Então, ela difere da obrigação alternativa, porque a facultativa é quando eu faculto o outro objeto. Tome cuidado também
com as obrigações alternativas cumulativas. O que é isso? Alternativa cumulativa. Essa ela é indicada pelo prefixo e. A obrigação alternativa ela é indicada pelo prefixo ou. Então, significa dizer, olha, Adriana, eu tenho que te entregar... Perdão, pessoal. Eu tenho que te entregar o lápis e a caneta e a borracha e o caderno. Então, eu cumpro a obrigação quando eu entregar tudo. Por isso que, nesse caso, perdão de novo, a obrigação, ela é cumulativa e não alternativa. Cumulativa é porque eu tenho vários objetos. E eu só cumpro a obrigação quando eu entrego todos. Professor, mas ele vai entregar metade agora, metade... Não, só se tiver no contrato. Se não tiver no contrato, eu tenho que entregar todos. A alternativa não. Eu tenho vários objetos, mas eu cumpro a obrigação entregando qualquer um deles. Qualquer um deles. Tá? E a facultativa, eu faculto outro objeto. Eu queria que vocês fizessem uma leitura, porque aqui agora nós vamos também trabalhar perdas e danos. Imagine que, Adriana, eu tenho que entregar o lápis, ou a borracha, ou a caneta. Quem faz a escolha? Eu. Eu faço a escolha. Mas, por culpa minha, eu perdi o lápis e perdi a caneta. Só me resta a borracha. O que eu vou fazer? Entregar a borracha. Ponto final, não interessa. Agora, por culpa minha, eu pedi o lápis, a caneta e a borracha. Eu perdi. Não tem mais. Aí, obviamente, pessoal, eu vou me responsabilizar. Perdas e danos, etc, etc. Agora, a escolha é da Adriana. Aí agora ferrou, cara. Agora ferrou. Por quê? Porque ela tem 3 opções. Ou o lápis, ou a caneta, ou a borracha. E eu perdi a borracha. Tá? Perdi a borracha. Isso significa dizer o seguinte. Adriana, o que você escolhe? Eu vou sentar, baixar a cabeça e falar, Senhor Jesus, me ajude que ela escolha o lápis ou a caneta. E ela diz, professor, eu quero o lápis. Eu falo, graças a Deus, entrego o lápis para ela. Mas ela pode chegar e falar, professor, eu quero a borracha. Aí eu falo, cara, agora ferrou. Porque, por culpa minha, a borracha se perdeu. Não existe mais. Eu vou chegar até ela e vou explicar que a borracha ou ela se perdeu ou a borracha se deteriorou. Então, veja que eu vou me regular agora lá para a obrigação de dar coisa certa. Tá? Pela obrigação de dar coisa certa. Professor, mas ela tem a caneta e o lápis. Mas ela pode bater duro, dizendo, não, eu quero a borracha. Pessoal, eu vou responder por perdas e danos? Sim. Tá? Mas eu pactuei que a escolha era dela, credora. Tá? Então, é a mesma relação do que nós vimos até agora. Por isso que eu falei que o Código Civil, ele é muito, assim, é o dia a dia. É o dia a dia. Não tem como você fugir disso. Então, Adriana, próxima aula, o lápis, a caneta ou a borracha. E aí ela chega e escolhe a caneta, mas eu não tenho mais a caneta. Eu vou responder? Obviamente que sim. Ela escolheu a borracha. Ah, a borracha eu tenho, eu entrego. Pronto, ponto final, tá resolvido, não tem que se falar em perdas e danos. Ela escolheu a caneta. Eu falei, cara, ferrou, eu não tenho a caneta. Mas, na verdade, eu não tenho a caneta porque eu fui assaltado. Tem perdas e danos? Não, porque é caso fortuito ou força maior. Então, é o dia a dia. Tá? A única coisa que não tem caso fortuito ou força maior é nas obrigações de dar coisa incerta. Lá não tem excludente nenhum. Então, peço a vocês que façam a leitura da obrigação agora alternativa, tá? Que está lá no artigo 252 e vai até o 256. Porque na próxima aula nós vamos ver obrigações alternativas e obrigações divisíveis e indivisíveis. E aí depois vamos estudar solidariedade, que é um assunto bem complicadinho,
né? Mas eu vou explicar de uma maneira bem suave para que vocês entendam solidariedade. Tá? Mas eu acho que com mais 2 aulas nós terminamos a parte geral e aí vamos para a transmissão das obrigações. Como é que eu transmito uma obrigação para alguém? Eu tenho um crédito, quero transferir para outra pessoa. Eu tenho uma dívida e quero que a Adriana assuma essa minha dívida. Aí a gente vai entender que a obrigação agora ela pode ser locomovida. Tá? Mas, a princípio, ficamos aí somente com a teoria geral. Né? Daqui mais umas 2 aulas a gente, né, se expande aí para as obrigações, para a transmissão das obrigações. Tá? Estou indo com vocês de uma maneira muito lenta, tranquila, para que vocês entendam. Pessoal, não tem como se você não fizer a leitura do código. Por mais que eu vá aqui devagar, por mais que eu explique, tá? Você tem que identificar se é uma obrigação de fazer e o que é uma obrigação de dar. O que é uma obrigação de não fazer, o que é uma obrigação alternativa, o que é uma obrigação divisível e indivisível. Porque, obviamente, no código, se é culpa, perdas e danos. Se é sem culpa, não há que se falar em perdas e danos. Tá? Essa é a regra geral. Né? E aí tem aquele caso do perecimento e deterioração, tem o caso da tradição, que até a tradição pertence ao devedor à coisa, né? Os frutos percebidos são do devedor, os pendentes são do credor, falamos do principal e do acessório, para poder entender, né? Então, demanda de vocês uma leitura dos artigos para que vocês entendam, né? Por isso que eu estou lendo com vocês também os artigos, para que vocês entendam tudo isso. Nós temos aqui mais, hoje é dia 22, 29, hoje é 22? Isso, temos mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 aulas. Certo? Mais 6 aulas? Isso, 6 aulas, porque daí no dia 5 de novembro começam as avaliações de vocês, mas até lá nós terminamos, depois eu vou passar uma bateria de exercício para vocês e o gabarito desses exercícios para vocês, né, praticarem e para terem uma experiência melhor na prática sobre aquilo que nós estamos falando. Diga. Eu estava fazendo a leitura dos artigos. É muito, muito interessante como você consegue fixar muito melhor. O senhor deu os exemplos e depois eu fiz a leitura lá dos artigos, a fixação foi muito mais fácil para compreender essa. Então, a primeira leitura eu não consegui entender, mas depois, realmente, com aqueles exemplos que o senhor deu, ficou mais fácil. Então, assim, a didática, eu sempre gosto de trabalhar o direito e citando exemplos na prática, mas eu gosto da leitura também no artigo, porque existem algumas palavras que o aluno, por mais que ele às vezes procure na internet, ele não vai conseguir identificar, mas eu não entendi o que quer dizer o artigo. Tá? E aí, obviamente, que agora, a gente citando exemplo, pessoal, na prática o artigo quer dizer isso. Como eu expliquei para vocês agora, poderá o credor mandar fazer às custas do devedor. Opa, peraí, mandar fazer? Sim, aí é com autorização judicial. Por quê? Porque o parágrafo único vem falando independentemente de autorização judicial. Aí você fala, então o caput diz que tem que ter autorização judicial. E isso, se o cara não quiser fazer, você vai na justiça e o juiz vai determinar que outra pessoa faça às custas do devedor que não quis fazer. Às custas do devedor. Agora, se for urgência, aí você já pode ir mandar fazer sem autorização judicial. Mas o problema é, o que é urgência? Ficou muito vago isso daí. Tá? Então, assim, leia os artigos antes, porque são poucos artigos antes da aula, e aí eu trabalho com vocês na aula, nós lemos os artigos também, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Depois eu vou passar para vocês, eu acho que umas 40 questões aí, para vocês responderem. Depois eu passo o gabarito dessas questões e a gente discute e vocês vão aprender direito das obrigações tranquilo. Tá? Porque é o dia a dia de todo mundo, não tem como. Direito civil é o dia a dia. Tá? Vocês aprenderam o negócio jurídico e agora estão vendo aqui a obrigação do negócio jurídico. E aí depois vocês vão ver contratos, né? Aí contratos é como é que eu faço um contrato de compra e venda, como é que eu faço um contrato de seguro, como é que eu faço um contrato de fiança, e aí tem as várias espécies de contrato que a lei exige, né, uma formalidade específica para cada uma dessas situações aí. Tá? Mas não se preocupem, a gente vai, enfim, tocar tranquilo,
Até lá. Tá bom, gente? Tá? Não se preocupem com falta. Um monte de gente falando presente. Então tá, gente. Valeu, então. Até semana que vem.